Fala meu amigo, fala minha amiga, beleza? Terceiro exercício da nossa aula de cinemática escalar, um exercício que eu escolhi especialmente por quê? Porque ele vai nos obrigar a usar as três equaçõezinhas do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra? Aquele movimento que a gente tem uma aceleração constante, que vai incrementando velocidade ao nosso corpo, beleza? Então veja o que esse exercício pede pra gente. Ele vai falar que tem um objeto sendo abandonado do 15º andar de um prédio, ou seja, esse objeto estava com velocidade zero e é abandonado. Depois de 1 segundo, esse objeto passa na frente do 14º andar. Ele quer saber, depois de 2 segundos, na frente da onde, de qual andar esse objeto passa, certo? Ou seja, é um objeto que está em queda livre, então a aceleração dele é a aceleraçãozinha da gravidade, certo? 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, qual que é o nosso primeiro passo aqui? O que a gente tem que fazer para poder começar a resolver esse exercício? Olha a sugestão minha de resolução. Que a gente calcule a velocidade desse objeto quando ele atinge o 14º andar. Porque se a gente tiver a velocidade dele quando ele atingiu o 14º andar, a gente consegue descobrir a distância dele quando ele chega ao 14º andar, ou seja, a distância entre o 15º e o 14º andar. Vejam, para calcular a velocidade dele, a gente tem a velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. V é igual a VO mais AT, certo? Velocidade inicial, a gente sabe que é 0. Aceleração é a aceleração da gravidade, 10. Tempo, 1 segundo. O exercício fala que demorou 1 segundo para ele chegar do 15º ao 14º andar. Então, a velocidade dele quando ele está no 14º andar é 10 metros por segundo. Sabendo a velocidade dele quando ele está no 14º andar, a gente consegue calcular a distância entre o 15º e o 14º andar. Vem aqui comigo para você ver. Distância entre o 15º e o 14º andar. Usando a equação de Torricelli, a gente tem o delta a aceleração, que é 2 vezes a aceleração, a gente tem a velocidade final e a velocidade inicial a gente sabe que é 0. Assim a gente descobre o ΔS, a distância entre o 15º e o 14º andar, né? Então vem aqui, velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2A ΔS. Veja, 10 ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes 10, que é a aceleração, vezes o ΔS. Resolve a continha aqui, 10 ao quadrado dá 100, 2 vezes 10, 20, e vezes ΔS. Passa o 20 para o outro lado, fica 100 sobre 20, ΔS igual a 5 metros. Galera, descobrimos a distância entre o 15º e o 14º andar. Agora, a gente só precisa saber aonde esse objeto parou, ou seja, calcular a distância total do movimento dele, quanto que ele percorreu. E o exercício pergunta para a gente depois de 2 segundos, aonde está esse objeto? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular a distância que ele percorreu depois de 2 segundos. Aí, nós comparamos com os 5 metros e conseguimos descobrir quantos andares ele percorreu, certo? Então, ó, a distância total percorrida por esse objeto. Equação do sorvetão, galera. Olha lá. S é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Com essa equação, a gente consegue descobrir qualquer distância percorrida por um objeto em queda livre. Por quê? Porque a gente tem a aceleração e tem o tempo, certo? Então vem aqui comigo. S é igual a SO, que é 0, que a gente considera que ele partiu do ponto 0, mais VO, que é a velocidade inicial, vezes 2, que é o tempo, mais a velocidade inicial é 0, então vai cancelar aqui, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, né, pessoal? Mais 10 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, certo? 10 da aceleração, 2 do tempo. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20, certo? Então a gente sabe que o nosso objeto percorreu 20 metros em 2 segundos. Se um andar tem 5 metros, 20 metros representa quantos andares? Representa 4 andares. Então, depois de 2 segundos de queda, o nosso objeto saiu do 15º e foi parar no 11º andar. Valeu, galera! Até mais!